Ô Edson, por que o candomblé, Edson? Como começou? O candomblé começou na minha vida muito jovem, né? Quando Quantos anos, Edson? eu tinha uns 9 anos quando eu conheci o candomblé. 9 anos de idade? 9. Porra. Mas depois de uma certa época eu tive uns problemas de saúde. Aí eu fiquei doente, eu tive poliomielite, né? Paralisia infantil. Sim. E aí eu cheguei a ficar 2 anos de cadeira de roda. E eu frequentava uma igreja evangélica com uma tia minha, irmã da minha mãe. Irmã mais nova da minha mãe. Lá em Itacoaxetuba. E aí eu ia na igreja, chamava-se Congregação Cristã no Brasil. E aí a gente fiquei durante muito tempo. E eu era meio bitolado com o negócio da religiosidade evangélica, tudo. Mas você fala bitolado, você era meio fanático no caso, ou não? Primeiro que eu não tinha muita opção, mas eu tinha um certo conforto. Eu era um garoto que terminei parando de andar. Então eu tinha um conforto dentro da igreja, né? E aí o meu pai de santo, que era meu tio em segundo grau, tio da minha mãe... Mas sempre foi o candomblé? Ou foi Umbanda? Não, eu vim conhecer Umbanda, já era feito de santo muitos anos depois. Aí o meu tio, ele era feito de santo, ele tinha casa de candomblé aberta, lá na Zona Leste, onde eu fiz santo, em Engenheiro Goulart. E aí foi uma época que meu pai foi fazer, meu valorixá, né, que era meu tio, foi fazer uma comemoração da obrigação dele de 30 anos. E aí parou a Bahia, o pessoal, o pai de santo dele, a esposa do pai de santo, veio todo mundo para São Paulo para fazer aquela puta daquela festa de Ogum e tal. E no dia do candomblé de Ogum, eu tava já quase 2 anos de cadeira de roda, e aí eu dei um troço, manifestei no meio do candomblé. E aí o santo me pegou e levantou da cadeira e saiu dançando. Criancinha. Eu tinha 11 anos. E aí deu esse rodopio todo, isso foi em 1986. Aí deu esse rodopio todo, depois que o santo acordou eu não voltei a andar, não conseguia. E comecei a passar por algum tratamento dentro da casa de candomblé. Já com ebó, com algumas coisas, e aí o pai de santo determinou, junto com as entidades da casa, que eu precisava fazer santo. E aí terminei que eu recolhi e fiz santo num barco de 6 real. Você falou que foi numa festa de Ogum. Festa de Ogum, era 30 anos de comemoração de 30 anos do meu pai de santo. Mas a força que você recebeu foi de Oxum mesmo? Foi de Oxum. E aí, em meio a toda aquela situação, eu fiquei muito assustado, muito apavorado com tudo aquilo. Eu não tinha esse convívio. Você sentiu o que, Edson, na hora? Você lembra ou não? Eu só senti um apagão. Uma agonia, um desespero e um apagão. E aí depois de algum tempo me vi recolhido, aí foi todo um contexto dentro desse recolhimento, porque eu era garoto, literalmente, né? Eu tinha 11 anos de idade. E aí eu entrei num barco de 6 pessoas. Na verdade a gente recolheu em 9, eram 6 iaôs e 3 ogãs. Eu não estava sozinho, eu estava com uma turma de gente, era muita gente dentro de um quarto de santo. Não manjava nada. Mas nada, nem manjava, nem conhecia ninguém. Então eu estava numa situação desconfortável, porque eu era uma criança que já estava isolado há praticamente 2 anos em função da doença, em função desse problema. E simplesmente eu me vi dentro de um espaço extremamente pequeno com outras 8 pessoas. Tinha mulheres adultas, homens adultos. Era totalmente assim, desproporcional. Então foi engraçado até. Hoje, lembrando. E a sua tia nessa época? Queria te matar, ou não? Não, minha tia com quem eu frequentava a igreja evangélica, minha tia Dita, é viva ainda. Ela, na verdade, era uma pessoa muito à frente do tempo dela, era uma pessoa da cabeça muito boa. Sim. Tanto que no dia da festa dos 30 anos de Ogum que eu manifestei, ela estava lá. Nós fomos todos, a família inteira,
quem era da religião e quem não era, para a comemoração dos 30 anos do meu pai. E aí a gente... Foi assim, fantástico. Mas a minha tia foi uma pessoa que me apoiou muito, muito, muito de verdade. Ô Edson, explica um pouquinho, que às vezes a pessoa fica com um pouco de receio, assim, medo, né? Quando faz santo, certo? É o mesmo medo que sente, assim, do que os 7 anos ou não? Não tem comparação. Apesar de que hoje em dia você tem um teor de diferença nisso, né? Porque na época que eu fiz santo, a gente entrava para fazer santo e a gente entrava totalmente cru, você não sabia de nada. Hoje uma pessoa que entra para fazer santo tem acesso à internet, e na internet você quer não queira, você tem acesso à informação. Sim. Nem sempre é uma informação boa, fidedigna, mas tem acesso à informação. Então a gente tem um despreparo total. Mas na época que eu entrei para fazer santo, eu entrei sem saber absolutamente nada do que ia acontecer. E quando você vai tomar 7 anos, você já sabe o que vai acontecer. Mas na sua visão, você acha que isso é bom ou ruim hoje, essa sabedoria que a gente aprende, entre aspas, vamos dizer sabedoria, via internet, do que antigamente? Ou a dualidade dessas coisas, eu acho que tudo tem dois lados, né? É a tal da faca de dois gumes. Você tem pessoas que terminam entrando tanto quanto mais preparadas, ou independente do preparo de entrar para fazer santo, que uma pessoa não precisa estar preparada para fazer santo, mas ela vai entrar sem ter que ser convencida de determinadas situações e tal. Mas eu acho que é uma quebra de AO, né? O AO, para nós, é sagrado e eu acho que é uma das peças fundamentais da essência da coisa toda. Quando uma pessoa entra muito preparado, não tem... a energia não é a mesma. Perde a graça, você acha? Eu não diria perder a graça, mas eu acho que perde um pouco da essência. Né? E os 7 anos, Edson? Não, 7 anos você tomou com quem, Edson? Meu 7 anos eu tomei com o Babá Muriel, que é feito lá no Batistini. Babá Muriel. E hoje você tá 100% Batistini? 100% Batistini. Já era nessa época, mas enfim. E foi através do Babá Muriel que você foi pra lá? Não. Indiretamente sim, porque eu terminei fazendo parte da família do Axé Batistini em função dele. Eu conheci ele, a gente se conheceu numa época em que eu tinha uma necessidade de conhecimento, de ampliar os meus horizontes, principalmente em termos de conhecimento. E aí a gente trilhamos uma caminhada gigantesca juntos, né? Eu e ele ali, lado a lado, e ele foi arrimo da minha família, ele foi a pedra fundamental da minha estrutura, religiosamente falando. Eu devo muito a ele, muito. E não nego isso de forma nenhuma, não seria nem justo negar uma situação como essa, porque ele foi uma pessoa muito boa para mim de verdade. Em um determinado da vida, a vida tomou um outro rumo, né? Nesse determinado outro momento, a vida tomou um outro rumo, ele seguiu o caminho dele, eu segui o meu, e terminei me encontrando no Axé Batistini com o Tata ainda vivo. E aí demos segmentos, e hoje já tem 20 anos que eu tô lá. 20 anos só de Batistini. 20 anos no Batistini. De santo quantos anos, Edson? Esse ano eu faço 35. Quase meia idade, pô. Desde 1986. Sou de 82. Edson, hoje nós estamos estreando aqui o Pod Blé, né? E a nossa parceira maior aqui, nossa patrocinadora, é a Onira Calçados. Olha o lançamento da Onira, Edson, que lindo. Cara, top, hein? Nós tava até brincando, né? Eu falei que parecia sandália de... Sandálias da humildade. Mas ficou lindo, hein? Ficou tem mesmo. branca, prata. Isso aqui é cobre? É cobre, João? Lindo, hein, meu? Top, hein?
fora disso. Ô Edson, voltando aí, interagindo aí, nossa conversa. Nesses 30 e poucos anos de candomblé, né? Que nem você falou que 20 anos de Battistini, né? 20 anos. Quando você começou a frequentar o Battistini, você teve algum problema com algum irmão seu de santo de antigamente, que ficou com ciúmes? Porque você é uma pessoa que quando chega no lugar você se destaca. E como eu já fui lá com você no Battistini, eu vi que você tem até um quarto pra você lá no Battistini e tudo, né? Praticamente. Ou não teve esse tipo de problema? Problema propriamente dito assim, não. É que nem você falou, você esteve lá comigo e tal, você viu que eu tenho um quartinho lá. Mas levaram alguns anos. Eu não tenho um quarto lá há 20 anos. Eu frequento lá há 20 anos, mas eu levei pelo menos 10 para conquistar. Por que eu tô fazendo essa pergunta, Edson? Eu te conheço o quê? Há uns 5 anos, Edson? Acho que um pouco mais. Um pouco mais, né? Só que assim, o pessoal que te conhece da antiga... às vezes tem até medo de falar com você, porque o Edson da Oxum, aquele que ia pros candomblé armado, tudo. Eu falei assim, mas o Edson é gente boa. Rapaz, você não conhece o Edson. Isso é verdade mesmo, Edson? Coisas de molecagem, né? Muitos anos atrás eu vivia uma outra realidade na minha vida, uma outra época. E eu nasci e me criei na Zona Leste de São Paulo, né? E então eu andava muito naquela região. E andar naquela região era... Você fala Zona Leste inteira. Zona Leste toda. Eu nasci na maternidade de São Miguel Paulista. Sim. Mas a minha família toda morava em Itacoaxetuba. Então, e em outros lugares da Zona Leste também. Mas a região de Itaquera, Guaianazes, toda aquela região da leste ali, eu andava muito. E na minha época, a gente ia atrás de macumba sexta, sábado, domingo, e ainda pegava um resquício de segunda-feira. Então a gente andava muito, muito. Em alguns lugares não era 100% seguro. Então, eventualmente, a gente precisava ir com alguma garantia. Entendi. Ô Edson, hoje eu vejo que você frequentemente está fazendo toque, apesar da pandemia que ninguém está, todo mundo parado. Mas hoje eu vejo que você não faz muito toque de candomblé, etc. Tal. Você faz o essencial quando tem uma saída de EAU, mas sempre interno, não aquela festona, etc. Tal. Só que assim, também vejo o outro lado da moeda, porque às vezes você não tem tempo também, Edson, porque hoje você... tem muita gente que te procura pela a palavra, né? Para ensinar a palavra pro pessoal. Como que é isso, Edson? Então, eu tenho muitos alunos, né? No Brasil inteiro. E isso termina tomando bastante tempo da gente. Mas esses alunos que você fala é pessoa que está começando ou já são pessoas velhas do santo? Tem alguma dúvida? Eventualmente acontece de outras pessoas me procurarem. Mas eu sempre tenho preferência, prioridade para Babalorixá e Alorixá, pessoas que já têm uma independência, já têm casa aberta. Eu não acho ético eu ficar dando palavra, ensinando ebó ou qualquer coisa de candomblé para Iaô, filho de santo de ninguém. E já teve caso que você, algum Babalorixá te procurou e você faz isso, o cara falou, não, tá errado, alguma coisa, já teve alguma... Não, nunca dei ousadia. Quando uma pessoa chega a me procurar para tomar uma palavra, para tomar uma aula, ela vem para tomar uma palavra, ela não vem para contestar. Eu tenho sem falsa modéstia nenhuma, eu tenho uma história dentro do candomblé. Sim. Eu tenho uma estrada que eu percorri e a maioria das pessoas que são testemunhas do meu trilhar estão vivas para contar a história. Eu tenho gente que me viu fazer santo que está viva. Eu tenho gente que me acompanhou com o Babá Muriel, com o Axé Battistini e que estão vivos e sabem da minha história. Então, quando uma pessoa me procura, não é para contestar nada. Gente, hoje estamos aqui no Podblé da Pilão de Ouro, junto com a nossa parceira Onira. Praticamente apresentando, eu não vou dizer apresentando, mas sim conversando um pouquinho com o Babá Edson da Oxum. Tem uma carreira desse tamanho, né? Só 30 e poucos anos de candomblé, né? É minha idade, né? Pessoal, ativa o sininho aí, ó. Se inscreva no nosso YouTube, Podblé, tá?
E comece a seguir que vai ter várias pessoas que vão vir aqui conversar com o Salim, né? Hoje é estreia, tá com o nosso amigo aqui, o Babá Edson, né? E nesses 30 e poucos anos de candomblé, você já pensou em jogar tudo pro ar, falar assim, não quero mais saber desse negócio de candomblé? Nunca na vida. Nunca. Deus que me livre. Hoje o candomblé é sua renda, Edson? O candomblé me sustenta, o orixá me sustenta em todos os sentidos. Mas independente de renda, de dinheiro, de sobrevivência, eu entrei no candomblé pela porta da frente, Salim. Eu entrei de cadeira de roda e eu saí de lá andando. Eu não teria forças para atrair isso, eu não teria forças para dizer que eu iria jogar. Eu não tenho que jogar nada pro alto, nem pro lado, nem nada. Nunca, de jeito nenhum. E você... Mas é claro, você tem outra profissão fora. Não sei se está aposentado hoje, Edson, não? Não. Não, né? Mas você acha legal a pessoa ficar dependendo totalmente do candomblé hoje? Eu acho que Não dá uma visão assim de muito comércio? Ou tira a religião? Então, é que são modos das pessoas verem, né? Quando a gente fala, é um pai de santo, tá lá e tá fazendo da religião comércio. Um pai de santo que tá lá, ele está lá à disposição das pessoas que procuram ele. A gente faz caridade, a gente recebe as pessoas que vêm na porta para lavar, passar, cozinhar, chulear, casear, a gente faz de um tudo. E a gente está lá à disposição 24 horas por dia. Porque você pode ter certeza que o que o telefone toca de madrugada é um terror. Mas a gente não tem, de uma forma ou de outra, as contas têm que ser pagas. Então, se você não tem tempo para trabalhar fora com outra coisa, e você está lá cumprindo o seu papel, está lá à disposição, você tem que ser remunerado para isso. Senão, como é que você vive? É a mesma coisa que um padre. O padre não está lá na sacristia o tempo todo lá, para todo mundo que chegar. Quando a pessoa bate na porta que quer se confessar, o padre está lá. O Edson, nesses 30 e... Quantos anos? Quase 35 em dezembro. 35 anos de carreira dentro do candomblé. Eu falo carreira porque o candomblé é uma faculdade, não é fácil não, né? É um poço sem fundo, em termos de estudo, A pessoa pode falar que tem 50, 60 anos de candomblé, ele tá aprendendo. Cada dia que passa ele tá aprendendo, eu costumo até dizer isso. Você conviveu bastante tempo com o Tata Perso, né? Eu tive alguns anos com ele. E as resenhas, as histórias, Edson? Ai, cara, Saudade? tem tanta coisa boa que a gente viveu junto. Meu, ó, eu cheguei no Battistini. Você tinha quantos anos quando você tava no Battistini? Cara, tem 20 anos. Tem 20 anos. Nós vamos falar sobre idade, isso? A senhora não quer falar idade? É isso? Mas era novinho, Edson. Não, eu tinha 28. Eu tinha 28 quando eu entrei no Battistini. Hoje eu tenho 48. Não tem problema com isso, não é só frangagem. Quando eu cheguei na roça, meu pai Perso sempre foi uma pessoa muito receptiva, né? Então, eu era filho de Santo Babá Muriel, que era um homem que estava afastado de lá a vida inteira. Então, eles tinham um parentesco. Meu pai Perso, além de ser Babalorixá, ele era padrinho de batismo do Babá Muriel. E aí, durante os muitos anos que eu fiquei com o Babá, que eu acompanhei ele, a gente não tinha contato com o Battistini. A gente só tinha contato com ele. Assim como tinha uma outra pessoa, uma outra grande pessoa de lá da roça, que era o Pai Tonhão, que era uma pessoa que ficou afastada da roça durante muitos anos também. E em função desse afastamento, a gente era conhecido como os problemáticos, né? Os netos do problemático. Porque eu era filho de Santo Babá Muriel e tinha o filho de Santo Tonhão. Então tinha muita gente que terminou vindo a voltar a frequentar o Battistini, ou conhecer e vir frequentar, não como filho, mas como neto. Muita gente que era da casa do Pai Tonhão, que era da casa do Babá Muriel, que era da casa de outras pessoas. E aí a gente, quando eu cheguei na roça, meu pai abriu as portas, assim, sempre muito receptivo e tudo. E aí ele parou, olhou e falou assim: ah, você é dos problemáticos, né?
falou isso na sua lata. Aí eu falei, como assim problemático? Aí ele sentou, começou a rir pra contar, pra explicar. Aí começou a contar a história do Tonhão, de quando ele se afastou da roça. Ainda bem que você perguntou, imagina você falar, cadê meu revólver? Não era assim bagunçado também, não. Deus que me livre. Mas ele nunca. Eu não tive o prazer de conhecer o Tata, né? Mas ele era uma pessoa, como eu vou falar pra você, feliz, alegre, como que era? Meu Deus, o tempo todo. Era bravo também. Também, nos momentos que é necessário. Ele era um ser humano como qualquer outro. Mas assim, Babalorixá tem... existe uma coisa que eu chamo hoje de síndrome do Babalorixá. A síndrome do sacerdócio. Você é um cara que você é extremamente procurado, né? E eu cansei de ver meu pai passar por isso. Assim como hoje eu passo, de certa forma. A gente tem... você tem a semana toda a companhia de todo mundo, das pessoas que estão ali com você no dia a dia, é filho de santo, vem, vai, hoje amanhã 200, amanhã 300 e assim vai. O movimento de uma casa de candomblé. Mas quando chega o final de semana, o fim de domingo, você tá sozinho. A solidão Você tá sozinho. Isso é triste. Você né? tá sozinho. Mas você- Muitas vezes, numa época em que eu morava em Ribeirão Pires, que eu morava bem mais próximo de São Bernardo, a gente passava, a gente tocava junto, eu e um irmão do santo meu, chamado Renato Jogum. E aí a gente passava muito tempo com Tata, assim, dia de final de semana. A gente se levantava no domingo muito cedinho, saía, ia buscar ele, e aí a gente levava ele pra beira da represa, levava pra altos lugares, Descontrair, e era né? pra descontrair de verdade, assim. A gente passou muito E ele ia tempo embora, bom. ele adorava. Nossa, meu pai era um homem super divertido, né? Ô Edson, hoje eu vejo que tem muito babalorixá que assim, fica chateado quando o Iaô que ele fez sai de casa, etc. Tal. Você se apega muito a Iaô ou não, Edson? Eu acho que cada caso é um caso, Salinha. A gente cria um vínculo com as pessoas de acordo com o convívio. Porque eu tenho uma visão assim, a gente coloca o filho no mundo, é para o mundo, não é pra gente. Eu acho que Iaô é mais ou menos isso, é o nascimento de uma criança. Então, Eu acho que tem as suas comparações, mas não é exatamente a mesma coisa. sim. Quando a gente faz. Quando eu fiz santo, eu fiz santo para estar na casa do meu pai de santo até o último dia de Você vida. saiu, eu não terminei. Meu pai de santo morreu. Apareceu. Meu pai de santo morreu e aí não houve continuação na casa. Então eu tive que dar prosseguimento na minha vida religiosa. O senhor conheceu o Babá Muriel onde? Eu conheci ele quando ele morava em Itaquaquecetuba. Aí a gente morava na mesma cidade e ele já fazia candomblé na casa de muitos amigos meus. Já tinha gente muito antiga que era meus amigos e ele fazia candomblé na casa do pessoal. E em um dado momento eu precisei de resolver uma situação religiosa. E aí o pessoal me indicou ele e eu terminei me dando bem com ele. Foi muito bom, foi muito proveitoso e a gente seguiu junto por muitos anos. Hoje que a mídia, né, que nós temos aí, sai muito isqueiro, né? Vamos dizer assim, muito fogo, né? E como que você faz, Edson, para dividir seu lado Edson e o seu lado Babá Edson da Oxum? Porque aqui você não pode nem respirar, que pode interferir nesse lado. Eu acho isso Ou tudo é muito você complexo. automaticamente você se tranca num mundo que você não respira, não pode tomar umas a mais ali, etc tal. Não, eu nunca tive problema com isso, tá? Se tiver que falar, Não, se eu tiver que falar, eu falo a qualquer momento pra qualquer a pessoa. vida Eu é não, minha e... não tô nem aí. Certo. Mas depois de algum tempo dentro da religião e com a idade chegando, você se priva de determinadas coisas. Hoje eu não sou um cara que eu saio para beber, por exemplo, ir para um boteco para tomar uma cerveja num boteco. Eu não sou esse cara. É porque hoje com a mídia que nós temos, que nem você falou que passava lá o final de semana, pegava o tato pra ir pra represa, nadar. Você imagina que passa um Iaú lá e fala assim, ah lá,
o Tata Peste de sunga lá, deitado lá na areia, Ah, não sei o quê, não, a gente entendeu? nunca teve preocupação com isso. Então, Primeiro mas eu- porque povo de Candomblé passa a noite toda do sábado na macumba. A gente ia pra represa domingo 6 horas da manhã. Não ia ter ninguém de Candomblé lá. Não ia ter. Ah, mas sempre aparece, viu? Ah, Nossa eu sei como é. senhora. Mas assim, eu nunca tive esse tipo de preocupação para com a minha pessoa. E quando a gente ia pra represa, a gente não ia pra represa nadar, tá? A gente ia pra represa, a gente alugava um quiosque com freezer, com churrasqueira. Então a gente sentava pra curtir na beira da represa. Nadar é esporte, isso não é coisa de babalorixá, tá bom? Não, né? Não. A gente é sedentário por profissão, opção e tudo mais. Então eu nunca tive esse tipo de preocupação assim comigo. É claro que a gente tem uma preservação da própria imagem, que você tem que ter essa preocupação na sua vida de modo geral. Sim. Mas eu, enquanto babalorixá, nunca tive esse tipo de preocupação. Então a gente não sai. Hoje eu não vou num boteco, eu não saio pra um samba pra ir beber, pra essas coisas. A gente vai em eventos com a família. Mas sentar pra beber uma cerveja, eu sento dentro da minha casa com os meus filhos. E não tenho problema com nada Mas se disso. tiver que ir pra um samba, você vai embora. Vou, sem problema. Não Mas é uma isso que coisa eu tô falando. habitual, mas não é uma coisa que eu faço todo fim de semana, por Sim, exemplo. claro. Entendeu? Mas Mas se eu tiver que ir, eu vou. Então, hoje eu vejo muito pai de santo que não vai com samba porque tem medo de tomar umas a mais, alguma coisa. Como um ser humano normal, né? Não. Ou estragar a carreira ali. Eu acho Não. besteira aquilo E aí. quando começa a ficar essa coisa de cheio de nome toques, eu acho que é a pior coisa que pode acontecer na vida de um ser humano em qualquer âmbito da vida. Com certeza. Então quando você começa a se preservar demais e ficar com medo de que vai acontecer, eu já acho que você já está gerando um negativo e aquilo vai terminar acontecendo. E a emenda sempre fica pior que o soneto, tá? Então não é legal. E a discriminação, Edson? Já teve algum tipo de discriminação? Por ser de candomblé? Eu, propriamente dito, não. Não. Por ser de candomblé, não. Se você pegasse... Eu acho que se eu for lembrar hoje de discriminação por causa de candomblé, eu acho que a única coisa que eu sofri, como que me vem assim a memória, quando eu fiz santo, eu fui para a escola de Quelê. Então eu fui para a escola de Quelê. E aí na época de iniciação a gente senta num banquinho. Mas o meu santo não me deixou sentar no banquinho. Eu tive que sentar na esteira. Então eu levava o banquinho e a esteira para a escola, mas eu me sentava na esteira e escrevia em cima do banco. do apetite. Então eu tinha uma dificuldade por causa dessa situação dentro da sala de aula. Criança é cruel, tá? E aí um dia a gente teve um problema porque eu estava dentro da sala de aula. Mas por ser, só te interrompendo um pouco, Edson, mas por ser criança, o santo não vê isso, o orixá não vê isso, ou não? O santo não vê o quê? Assim, vamos dar exemplo. Hoje que nem eu fiz santo depois de velho, né? Então eu tenho a consciência que se eu cometer alguns erros, o santo pode né? Eu tô desrespeitando. Tá. Para criança não. Então, mas eu não tive restrição nenhuma por causa de orixá. Na época que eu fiz santo, as pessoas não iam para a escola de Quelê, as pessoas não iam. Então eu já acho que o meu santo foi muito compreensível que me deixou ir para a escola. Sim. Então, essa era a forma que eu via, né? A forma que eu vejo. Você ficava 3 meses sem ir pra escola, acho que ele? 3 meses? Hoje em dia é 3 meses, Não, hoje não, mas antigamente... Então, 3 meses é uma expressão que se tem, tá? Fazer santo não era uma questão de 3 meses. Tinha gente que entrava para fazer santo e 3 meses de Quelê, mas tinha gente que ficava 6 meses recolhido. Nossa. Tinha gente que ficava 6 meses recolhido. Quando eu fiz santo, eu fui para a escola de Quelê, mas no dia da gente tirar o Quelê, nós fomos para a roça, e aí o meu avô de santo morreu no dia que eu estava tirando o Quelê. O pai de santo estava com a mão no meu Quelê quando chegou a notícia.
de que o pai de santo dele tinha morrido. O pai de santo amarrou de volta, subiu num avião e foi para Bahia. Nós ficamos 1 ano de Quelê. Não, eu era criança, pra mim era de boa. Você imagina, no meu barco tinha mulheres casadas, tinha homem casado. Você imagina 1 ano de preceito. E tinha uma senhora que quando eu entrei já estava recolhida. Quando eu entrei, ela já estava recolhida. Ela ficou 5 meses e meio recolhida. Tá louco, Edson. E depois ela ficou 1 ano de Quelê. Hoje não dá. Hoje você segura. Hoje dá pra segurar o quê hoje? Então, tudo isso é muito relativo, né? Eu tenho uma visão e com questões de atualidade que a gente tem que se adequar com a nossa realidade de hoje. Então você não tem condições hoje de pegar uma pessoa para fazer santo e fazer ela perder o emprego. Ontem eu estava fazendo obrigações dentro da minha casa. E aí um filho de santo ligou para mim e falou: ai pai, eu não posso ir hoje. Eu falei: meu filho, eu passo meses fazendo ebó para você, porque eu quero que você trabalhe, que eu quero que você tenha um emprego. E agora, porque você está trabalhando, eu vou brigar com você porque você não pode vir? Olha, já entende? Eu entendo. Então assim a gente vai. Mas tem que ter limite para tudo. Agora, hoje em dia, você não tem mais um costume que se tinha antigamente, que as pessoas faziam muito. Da pessoa, vai cumprir o que lê em casa. Lá em casa não sai para cumprir o que lê em casa. Entendi. Ah, preciso ir. Então me dá o meu quelê. Não dá para confiar nas pessoas hoje em dia. As pessoas hoje não são religiosas como eram antigamente. Aí coloca no ibá o quelê. E aí tem outros preceitos. Aí a gente vai saber o preceito que vai fazer. Cada caso é um caso. Mas a gente tem que ter esse cuidado para preservar o sagrado o máximo que seja possível. Entendi. Pessoal, hoje o Pod Blé é estreia, estamos com Babá Edson da Oxum, né? E eu queria agradecer novamente a nossa parceira aí, Unira Calçados. Olha o lançamento da Unira novamente, eu vou mostrar, porque não é pra qualquer um não. Que linda sandália, pessoal. Aqui na Pilão tem, viu, pessoal? Na Pilão de Ouro tem. Só vim aqui chamar no WhatsApp nosso aí, tá o WhatsApp aí, né? E, pessoal, estamos no YouTube, tá? Pod Blé. Ativa o sininho aí, se inscreva no canal. Pai Edson, conta um pouquinho da resenha com outros babalorixá aí que o senhor teve aí, história. Conta um pouquinho pra nós, que nós tem que sair um pouco desse... A gente tem que conhecer um pouquinho da vida pessoal do pai Edson. O Edson, né? Já namorou muito no candomblé, Edson? No candomblé não. Não? No candomblé não. Mas não faltou oportunidade. Não, oportunidade não falta nunca, mas eu nunca tive relacionamento com ninguém dentro do candomblé. Eu tive um relacionamento na minha vida que durou 12 anos, mas essa pessoa é feita de santo, mas ele veio para a religião através de mim. Mas você não e conheceu aí, no candomblé? Não conheci no candomblé. E aí ele fez santo e ficou... A gente teve um convívio de 12 anos mas juntos. Mas por que do candomblé não, Edson? Não sei. Porque você acha que pode afetar muito? Não, eu acho que isso é uma questão de preservação. Quando você se envolve com alguém... E eu não vejo problema em você se envolver com alguém do candomblé. Assim como eu não vejo problema, eu tenho amigos, até parentes, que se envolveram em um dado momento com filho de santo, com filha de santo. Você acha legal isso, Edson? Não, não é legal, mas veja bem a minha visão. Quando a gente vê um babalorixá, que ele não sai pra samba, ele não vai pra lugar nenhum, ele só vive dentro da casa de candomblé. Ele só conhece em um dado momento ele vai terminar se interessando ou se envolvendo com alguém dentro do candomblé, porque ele não vai para nenhum outro lugar. Sim. Então quando acontece uma situação, que isso pode acontecer com qualquer um, então o cara vai lá e se envolveu. Se envolveu, tem um conhecido meu que se envolveu com uma filha de santo que ele iniciou. Aí ele foi lá, casou, tá quase 30 anos casado com ela. Eles têm 4 filhos. Ele levou ela para tomar uma obrigação com outra pessoa. Isso é um acontecimento. Agora, o cara que pega
toda semana um filho de santo diferente, aí não, aí tinha que montar, era um grupo de extermínio mesmo pro candomblé. Aí é onde você corrompe o sagrado. Sim. Se você não sabe diferenciar uma coisa da outra, daí não. Então, quando você se envolve com uma pessoa e como eu disse, está sujeito a qualquer momento você se envolver com alguém, se você não tiver determinados critérios, isso eu acho que é a preservação da imagem. Sim. Você se envolver e dar liberdade, ousadia dentro do métier que você vive no dia a dia, você vai terminar arrumando problema. Aonde você ganha o pão, não pode comer a carne. Não é bom para ninguém, em âmbito nenhum da vida, em profissão nenhum. Sim. Então, no candomblé não tem que ser diferente. Então eu sempre tive essa coisa, e não quero porque é de candomblé. Não, simplesmente pessoas de candomblé têm uma outra conotação para mim. As pessoas me procuram para tomar uma aula, as pessoas me procuram para procurar o babalorixá. Então não vai, é muito difícil um cara ter a ousadia de chegar perto de mim e falar: nossa, você é tão bonito. Eu olhar e falar: e quando foi que eu te dei essa ousadia? Não te dei essa liberdade. Sim. Já para cortar. Porque se você não tiver certa compostura dentro da religiosidade, primeiro pai de santo já não é bem visto. Sim. E é uma realidade que a gente vive. E aí se você deixar o negócio degringolar, vira uma bagunça total, né? É difícil. O Edson, quando você fala assim, quando uma babalorixá te procura por uma palavra, você acha mais difícil ensinar um babalorixá que veio de outra axé, né, que já tem com alguns fundamentos, do que um Iaocê? Ou como que é isso aí, Edson? Cada caso é um caso. Isso é uma expressão, é uma máxima que eu uso, e é de verdade que cada caso é uma situação diferente, né? Então a gente tem... são pessoas e pessoas. Existem pessoas que têm um contraste dentro da cabeça dela e ela está acostumada com o seu convívio do seu dia a dia, o que ela aprendeu. Se você não está disposto a aprender o novo, se você não está disposto a entender o que você ainda tem para aprender, é simples, continua na sua casa, não vai estudar. O candomblé de hoje, né? Já aproveitando, né? O candomblé de hoje você acha que é muito fantasia, Edson? Do que antigamente? Porque antigamente as coisas eram mais simples, não tinha tanta opção, né? E o pessoal fala que antigamente as coisas tinham um retorno mais rápido, né? O que você acha sobre isso? Não dá pra você dizer assim exatamente fantasia, mas a fantasia quando eu falo, Edson, não, eu entendi. Entendeu? Antigamente só tinha essa caneca aqui. Hoje já temos a caneca de cobre, a branca, etc tal, que dá pra ir tal. Sim, entendeu? sim. Mas é o tal negócio. As pessoas aprenderam que dentro do candomblé elas têm que vender o seu peixe. Então as pessoas vão lá e elas aprenderam a fazer maquiar a coisa toda para tornar a coisa vendável, para tornar a coisa bonita, atrativa e chamar. E eu até acho legal para quem tem eu adoro, né? estrutura. Eu acho legal para quem tem estrutura para fazer isso, quem tem paciência para fazer isso. Sim. Eu não tenho essa estrutura. Eu fui fazer um preceito com uma pessoa há não muito tempo atrás. A gente estava conversando e a pessoa pegou e falou para mim assim: eu fui fazer bori no filho dessa pessoa. E aí terminei de fazer o bori, o preceito todo e tal. E aí a pessoa olhou para mim e falou assim: terminou? Eu falei: sim, terminei. É só isso? Eu falei: é só isso. É isso aí. Você respondeu já esperando alguma... É isso daí. Aí passou, no dia seguinte a pessoa veio conversar comigo. Não, é porque a pessoa que cuidava da gente antes veio aqui. E aí quando eu terminava ali até aquele momento, depois tinha um negócio de levantar e sair rodando, rodopiava, dava cambalhota. E aí tinha um negócio de pintar a cara da pessoa durante o bori. E
Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei, então, isso é o ritual dele, isso é o que ele aprendeu. Tá bom, eu não tenho nada com isso. Agora, senta aí. Você tá vendo aqui todas as coisas que eu fiz? Isso é por isso, isso é por isso, isso é por isso, isso é pra isso, isso é pra isso, isso serve pra isso é por isso. Isso que eu cantei significa isso, a gente traduz assim, assim. E aí a pessoa parou e ficou. Eu falei, agora me explica tudo aquilo que você disse que ia a outra pessoa fazer. Não, eu nunca tive essa explicação. Eu falei, então você tem que aprender que a gente tem que agir com aquilo que a gente sabe. Eu faço exatamente o que eu sei. Só que o que eu faço, o que eu pratico, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas vocês gostam de circo. Vocês gostam daquilo que é para o inglês ver. Então aí a opção é de vocês. Essas pessoas existem porque vocês batem palma. Quando tem um maluco dançando e se junta meia dúzia ao redor para bater palma, o maluco não para de dançar. Ué, você já foi em alguma função que você viu uma coisa assim, falou, eu não vou compartilhar com isso? Horrores de vezes. E qual que é a sua atitude na hora? Dá um... Depende. Qual foi o caos que você falou? O caos. Eu fui na casa de um amigo e eu tava lembrando disso ontem, cara. Eu fui na casa de um amigo em Ribeirão Pires, ele já é falecido. E aí ele ligou desesperado porque a neta dele tinha falecido. Aí a minha neta morreu, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que, biriri, bororó. Falei, tá bom, dá uma segurada aí, a gente já vai chegar. Aí juntei o pessoal que tinha que tava programado pra ir comigo, a gente foi pra lá e chegamos na casa do homem. A neta era do santo também. Era Iaô, feita na casa dele, mas já tinha posto. Era neta do pai de santo, aquela coisa toda. E aí a gente... Era um senhor muito bacana, era um homem que fez Santo de Angola, depois foi pro Quito, estava se adequando. Então a gente estava ajudando ele, porque ele era um homem muito legal, muito bacana de verdade. E a gente tinha amizade com os netos dele, com o filho, com os netos. E assim a gente foi. Aí quando a menina morreu, ele ficou desesperado, ligou pra gente e a gente foi. Aí nós chegamos lá. Nós estamos entrando no barracão onde a menina está sendo velada. E aí alguém falou para mim assim, não olha pro caixão. Eu falei, o quê? Aí você fala para uma pessoa de Oxum, não olha. Na hora eu virei e fui olhar. Ainda mais o Edson. Cara, a garota tava vestida de Oxum com anágua, adê e tudo. E aí, Edson? Dentro do caixão. Eu falei, viado, vocês mataram Oxum! Meu Deus, que loucura é essa, gente? Aí, Edson, só você, né? E o homem chorando. Mas na hora você falou pra tirar, ou não? Não, eu falei que ia. Aí ele falou assim, não, é que esse é o costume da minha família. Eu falei, você vai com o costume da sua família pra boca dos infernos, que eu não vou ficar aqui. Eu não vou enterrar o meu santo, você tá maluco? Fique aí você. Aí gritei um monte de impropério, virei as costas e fui embora. Nossa senhora, e no dia seguinte, Edson? Não, nunca mais. Eu falei com ele, nunca mais. Eu voltei a falar com o neto dele quando ele morreu. Que aí o neto dele me ligou e falou pra mim assim, meu avô, não sei o que. Eu falei, se eu chegar e tiver a chance dentro do caixão, Eu quero! menino, eu vou pegar o ofá, vou dar uma flechada em você. Ai, Edson, só você mesmo. Eu passei por isso. Foi uma das visões mais terríveis da minha vida. Você imagina, eu entro, vou no velório de uma pessoa, chego lá, estão velando meu santo. Pelo amor de Deus, mano. Não, foi apavorante. Mas teve outras e outras situações e tal. Mas assim, essa foi a mais gritante de todas. Pelo amor de Deus. Você tava falando assim, né? Eu enquanto Edson, eu enquanto vida social. Eu tive muita vida social. Mas eu tive muita vida social com muitos babalorixás. Eu tive muitos amigos dentro do candomblé, que a gente era amigo no candomblé e amigo fora do candomblé. Exemplo quem é? O finado Calbaqueci. Calbaqueci foi um puta de um amigo.
A gente foi amigo assim até o último dia de vida dele. No dia do velório dele, eu fui a primeira pessoa a chegar. Quando o caixão chegou, o caixão entrou e eu entrei atrás. Mas quando terminou a minha parte com a questão do velório, eu fui embora pra minha casa porque eu não quis ver ele ser enterrado. Foi bem complicado. Calbaqueci era uma das pessoas que me viu fazer santo. Calbaqueci era um puta de um cara, um puta de um amigo. Tinha muito filho de santo, né? Inclusive, o meu pai fez santo com ele, né? Fez santo com ele, é verdade. Então, Questão do Calbaqueci. A gente foi muito amigo, né? Então, com a amizade, os anos de amizade, vem a intimidade. A intimidade é um terror. É uma merda, intimidade é uma merda. E aí, um dia, ele passou por uma situação bem crítica, porque ele teve uma ruptura do hálux e o dedão do pé, né? Ele era diabético, né? Ele era diabético, hipertenso. Você é diabético também, né? Sou diabético também. Eu sei. Eu já disse isso pra você? Hoje? Não disse, então cuida da sua vida. Eu vi você comendo uma rapadura ali na loja. Nunca na vida eu odeio rapadura. E aí o Calbaqueci escorregou, teve um acidente e machucou o hálux, que terminou que precisou de amputação do dedão do pé dele. E aí eu morava perto da casa dele nessa época e eu acompanhava ele para as sessões que ele ia, uma sessão... Fisioterapia, alguma coisa? Não, era uma sessão de oxigênio, que ele entrava numa cápsula para ficar oxigenando, para estimular a circulação e tal. Enfim, foi uma coisa assim terrível, foi bem complexo mesmo. Na semana que ele amputou o dedo, que ele fez a cirurgia, ele estava com o candomblé de Iemanjá marcado, agendado para fazer o candomblé de Iemanjá. Ele era muito devoto de Iemanjá, muito. Ele ia fazer o candomblé. O candomblé na casa dele, o candomblé de Iemanjá em fevereiro, todos os anos. Pô, mas com o dedo... Então, mas ele fez a cirurgia, uma semana ele saiu do hospital e ele fez o candomblé. Ele era um cara muito religioso. E aí a gente foi, muitos amigos estavam nesse candomblé, inclusive para dar apoio para ele, porque ele tinha acabado de passar pela cirurgia, uma cirurgia extremamente invasiva de uma amputação. Sim. E aí aqui estava a cadeira dele, eu sentei do lado, estava sentado do lado da cadeira dele, e ele botou um puff assim, esticou o pé e ficou com o pé em cima do puff. Porque não tinha condições de deixar o pé abaixado. Ele já estava com as sessões de circulação, né? Era um sofrimento terrível. E aí estava muito fresco. Antes de você concluir, quem estava nesse candomblé? Tinha muita gente. Vamos para frente. E aí, quando chegamos num determinado momento, tinham os filhos de santo dele, porque aí ele tinha amputado o dele, ele não tinha condições de vestir o santo dele, que ele dava Iemanjá, né? Mas ele não tinha condições de vestir o santo dele. Sim. Iemanjá até chegou nesse candomblé, mas acordaram ele. E aí pegou os filhos de santo para vestir, né? As filhas de Iemanjá, tinha um filho de santo dele que era de Obaluaê, mas que dava Iemanjá, que vestiu também. De fora vestiu o santo. Bastante gente. E aí, num dado momento, esse rapaz de Obaluaê, a Iemanjá dele chegou na frente do Calbaqueci e eu sentado do lado dele. Aí ele tirou um anel da mão e entregou. Iemanjá deu para ele aquele anel. E ele segurou aquilo com uma fé, porque ele tinha uma fé em Iemanjá. Era impressionante, descomunal. E aí eu parei assim, olhei para ele e falei, poxa, velho. Fiquei impressionado agora. E ele falou para mim, como assim? Falei, o recado que a Iemanjá te deu, né? Ele falou, eu acho que eu não entendi o recado, porque você tá emocionado e eu nem notei. Falei, a Iemanjá acabou de te dar um presente. Ele, sim, ela me deu esse anel lindo. Falei, então, a Iemanjá quis dizer pra você, vão-se os dedos, ficam-se os anéis. Cara, foi... Quase que eu acabei com a mulher dele, porque ele deu uma gargalhada tão alta. Eu falei, meu... ele te xingou, Edson? Não, ele tava rindo.
Eu falei, meu, para de rir. Olha que coisa feia, você rindo no meio do seu candomblé. E as pessoas paravam, olhavam pra ele. E você é um meu desgraçado. Nossa, vai ser pior. Eu falei, mas o que foi? Ele falou assim, eu ri muito alto e agora não tenho como explicar, porque eu não vou contar isso pra ninguém. Eu falei, não se preocupa, eu vou contar pra todo mundo. Eu conto, deixa comigo. Eu sou dela. E foi muito da hora, assim, a gente tinha muita amizade, assim, muita liberdade. E foi uma grande perda pro candomblé, assim. Claro que cada um tem o seu momento, tem sua hora e tal. Mas a gente viveu muita coisa bacana junto, né? Então, quando você perde uma pessoa que você é muito ligado assim, você termina sentindo muito, né? Só as lembranças boas, né, Edson? O que mais, Edson? Você tem umas resenhas com outras pessoas aí? Ai, cara, tinha muita coisa louca. Olha, você tinha falado do Bastini, né? Uma vez a gente chegou na roça, nós chegamos, era começo de semana e a gente ia preparar tudo pro Orô. Porque hoje o Battistini tem um piso de concreto usinado lá na frente, no pátio, tudo. Lá atrás, o pátio de lá de fora era de caquinho. Era pedaço de mármore e era tudo muito bem estruturado. Meu pai lutou muito para fazer aquilo e tudo. Mas com o tempo aquilo vai se deteriorando. E o meu pai tinha um negócio que a gente tinha que lavar o pátio. Vai começar o candomblé, vai começar o Orô, tem que lavar o pátio. Vamos lavar o pátio. Então tá bom, vamos lavar o pátio. Aí todo candomblé a gente fazia isso. Aí um dia ele chegou lá embaixo e falou pra mim assim, meu filho, seu pai não tá bom hoje. Pega os meninos, organiza e manda eles trazer a água, que aí vamos lavar. E tinha uns latão, né? Aqueles latões de 200 litros d'água. A gente botava um em cada canto e aí a gente enchia. Mas para encher, a gente fazia a procissão do balde no poço lá embaixo e vinha para encher os baldes. Aí a gente enchia aquilo. Aí meu pai vinha e falava, agora vocês vão lavar, eu vou pôr o sabão e vocês lavam. Aí ele vinha com um copo de 200 ml de sabão em pó e botava dentro do 200 litros d'água. Pai, isso é muito pouco sabão. O que limpa é a vassoura, aí esfrega. E a gente ficou a vida inteira acostumado com aquilo. Aí no dia que ele falou pra mim assim, meu filho, vai lá, seu pai não tá bem. Isso, lava direitinho aí tudo esse pátio. Falei, tá bom. Aí saí, fui num depósito que tinha pertinho lá na avenida, comprei produto de limpeza pra gente limpar. Comprei vassoura, comprei as coisas. Voltei, quando eu cheguei, eu trouxe logo limpa-pedra. Porque o negócio era de pedra. Eu falei assim, eu levei 4 galão. Vou botar um em cada galão de água e vou esfregar. Hoje vai limpar, isso vai ficar limpo como nunca. Aí quando eu tô espremendo o último galão, ele começou a gritar na janelinha. Luizinha, Gilberto, acode, pega aqui, toma da mão dele, ele tá acabando com o meu produto. Aí o pai Giba veio e falou pra assim, não, Tata, ele saiu, pai, ele comprou pra poder usar pra lavar aqui o pai. Não interessa, passou do portão pra dentro, é meu, toma da mão dele. E o ganso, Edson? Ai, o Ganso tá lá ainda, até hoje, lá ainda? gente, meu Deus. Mas aquele lá é o segundo, né? O primeiro você fez, foi você que fez não Não sei do que você tá falando. Você sabe sim. Eu não sei do que você tá falando. Bom, você não quer contar do ganso, tá bom então. Ninguém sabe do que você tá Não. falando. Então tá bom. Pessoal, é isso aí, ó. Podblé no YouTube. Ative o sininho, se inscreva no canal aí, tá? Pilão de Ouro também tá no YouTube. Instagram, Pilão de Ouro, Facebook Pilão de Ouro SP. E ó, Onira Calçados com lançamento de sandália, tá pessoal? Sandália, mule feminino, babuche masculino, tem uns lançamentos top aqui, hein? É só correr lá no Pilão de Ouro, tá pessoal? É isso aí. Edson, vamos encerrar esse Podblé primeiro já? Vamos embora. Estamos cansados, porque se deixar você vai ficar aqui falando, meu Deus do céu.
Muito obrigado, viu, pai Edson, por tudo. Tamo junto Quer deixar sempre. Vamos deixar aí o telefone, dá pra pôr aí embaixo do Edson, do Babá Edson, né? Pessoal, telefone Babá Edson, precisar alguma coisa, só liga pra ele. Gente de altíssima qualidade. Cuidado, hein, pessoal, que ele é bravo, viu? Brincadeira, pessoal, gente boa, viu? Só tenho a agradecer a todos, agradecer novamente ao Nira aí, ao Jorjão, né? Jorjão é vale ouro. E vamos que vamos. Se inscreve, pessoal. É o seguinte, você tá a fim de ganhar essa linda sandália? Olha, lançamento Onira. É só compartilhar esse vídeo da entrevista do Babá Edson, tá, pessoal? Compartilha no Face, Instagram, YouTube, tudo. Aí na próxima entrevista a gente vai falar quem é o ganhador do compartilhamento desse programa aqui agora, tá? É isso aí, pessoal. Aguardo vocês aí. Até a próxima. Ó, foi um prazer estar aqui junto com a Pilão de Ouro, com a Onira. Você não quer fazer igual a Xuxa, né? Mandar um beijinho pra mãe, meu pai, né? A homossexualidade no ar. Enfim. Foi um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui com o Salim, com a Onira, com a Pilão de Ouro. Muito obrigado e até a próxima.